Olá, como é que tá você? Tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre precificação, tá? São só exemplos, tá? Isso aqui varia obviamente de local para local, varia de acordo com o tamanho da cidade, a quantidade de mobiliário, a quantidade de anúncio que você pode ter, a quantidade de área que você pode concorrer, né? Então fica difícil uma cidade com 10 mil pessoas concorrer com uma capital de milhões. Então são preços assim sugestivos que a gente sugere. Vamos pensar em trabalhar em torno disso. É só para você ter uma ideia, tá? Então vamos lá. Vamos começar dizendo o seguinte: alguns profissionais, não estou dizendo o House Tour, nós aqui, né? Alguns profissionais costumam cobrar de 4 a 5 mil uma empresa com até 25 fotos. Isso dá em média quanto? Vamos ver aqui. Vamos colocar a faixa de 4.500. 4.500 para 25 fotos, uma média de R$ 180 a foto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai bater uma foto, vai vincular uma foto na outra, com o devido tratamento, você vai entregar esse tour virtual e vai colocar no Google Street View. Tá? Isso aqui é uma média que a gente faz, que alguns acabam colocando dessa forma, que você publica no Google Street View e já entrega o tour virtual para a pessoa ter no site dela. Tá? Então isso aqui é mais ou menos o padrão. Esse tipo de valor já é com o menu overlay. O que é o menu overlay? Conforme eu estava exemplificando para vocês naqueles casos, vamos abrir aqui para vocês poderem acompanhar. Ok, eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Bom, esse aqui, para quem já assistiu o vídeo, já usei de exemplo. Mas eu gosto de exemplificar com esse. Esse aqui é um dos mais... É o menu overlay mais assim completinho. São muitas fotos. Por exemplo, você vem aqui nesse lado, o primeiro botãozinho aqui é de contato, tá? Então tem o site, os contatos de telefone, e-mail, rede social, endereço dos dois campos da universidade. Aqui você tem a universidade que é do campus centro, tá? E o branco é o campus cidade. Então, conforme eu troco de um para o outro, você vê que troca o menu, tá? Porque são as fotos de acordo com aquele campus. Então, vamos supor que eu vou clicar aqui, ó, Central de Atendimento 3. Então, eu fui lá para o campus Centro, Central de Atendimento 3. Tá aqui a Central de Atendimento. Vamos supor que agora eu vou para o campus Cidade, tá? Lá na Conjunto já foi, vamos lá no Hospital Veterinário e Enfermagem. Vamos lá. Aqui, Campus Cidade, Hospital Veterinário e Enfermagem. Vamos dar uma entrada aqui, ó. Só para vocês verem aqui no fundo, onde tem as aulas. Então aqui é onde eles colocam os animais e acabam tendo aulas, né? E aqui fica lá o Campus Cidade, Hospital Veterinário, Laboratório Multidisciplinar 1, é o nome. Então, esses botõezinhos aqui que abrem o próximo vínculo, né, o chamado hotspot, a próxima foto. E também isso aqui é um menu overlay, é um formato, é um layout para se ter aí. Aqui tem as imagens, né? Então vamos supor que eu quero vir aqui, ó, entrada frontal do portão. Então vamos lá, isso aqui do Campus Cidade. Então todas essas imagens, por exemplo, faz parte de um layout. Esse botão aqui, que se clicar vai para site do cliente, o dono do tour virtual. Então o que acontece? Toda essa interação, todos esses botões é um menu, e esse menu
chamado menu overlay, tá bom? Então, quando você combina um valor com uma empresa, você já combina a personalização de um menu. De repente, a empresa não tem assim um interesse muito grande e faz um menu mais simples. Então, você pode cobrar um valor mais tranquilo. Às vezes, a empresa quer um valor mais complexo, então você deve cobrar um valor mais agregado. O que acontece na maior parte das vezes é que você cobra um valor a mais, não só por foto, porque o que acontece é que você vai ter que se deslocar até o local, você tem que se deslocar até a empresa, perde-se tempo até preparar o local. Por mais que você explique, as pessoas não preparam o local de acordo com o que você precisa. Você às vezes tem que levar equipamento de iluminação. Esse equipamento de iluminação, muitas vezes eu não utilizo com fio de tomada, porque você está num ponto que não tem tomada. Então tudo isso dificulta, e esse dificultador requer uma movimentação da sua parte que tem que ter um valor agregado mínimo. Então vamos supor, eu não vou fazer serviço por menos de 3 ou 4 mil reais. Aí cada foto a mais eu vou te cobrar 180, que estava aqui no valor, eu vou cobrar 100, vou te cobrar 50. Aí você vê o valor específico só, porque você já fez o menu, você já esteve no local, já fez. Uma foto a mais não é tanto problema. Então, quando a gente fala 4.500 até 25 fotos, não é R$ 180 a foto, tá? Você pode colocar aí que são R$ 3.000 para o profissional desenvolver o menu e para o profissional estar no local, tirar a foto, levar esse equipamento. E aí você pega lá os 1.500 e dilui para as fotos, você vai ver que vai dar em torno de 40, 45 reais a foto. Essa é a maneira correta de você pensar na hora de precificar alguma coisa, tá bom? Mas é o que acontece? Se você fala para o cliente que é para quantidade de fotos, não se engane. Isso vai acontecer. Aconteceu comigo. Tá? O cliente fala, não, é tranquilo. Meia dúzia de fotos. Eu mando a porta, mando o fundo, mando a lateral. Não dá navegação, tá? O próprio Google pode excluir os links, tá? Você faz o link daqui até daquele ponto. O Google pode excluir o link porque pode estar muito distante. Recomenda-se um máximo de 9 metros entre um ponto e outro para você fazer a linkagem. Então, o cliente chega e fala assim, eu quero uma foto aqui, outra só lá no fundo. Aí depois não vai funcionar, ele vai te ligar e falar assim, olha, meu Google não está funcionando. A gente entra lá e não tem um link de um ponto para o outro. É complicado, então você tem que saber o valor mínimo para fazer a coisa funcionar. E aí você já mais ou menos prevê com o cliente, você vai começar a querer, que tem cliente que é animado, né? Ele vai querer 150 fotos numa sala de 3x4. Então você tem que saber dosar isso. Se você só cobrar o valor cheio, ele vai te colocar 1 milhão de fotos. Se você colocar por foto, ele vai querer meia dúzia de fotos e de repente, se não funcionar, a culpa vai ser sua. Então você mais ou menos avalia o tamanho da bronca baseado em cima disso. 25 fotos eu vou te cobrar uma média de 4 mil. Até 40 fotos a gente faz a faixa dos 6 mil. Isso, lembrando, são cidades tipo capital e grandes centros. Se você tiver numa cidade menor, que tem outras pessoas que podem eventualmente estar fazendo esse tipo de trabalho, obviamente o serviço vai cair, o valor vai cair bastante, tá? Então, você vai acabar fazendo o seguinte, uma universidade você vai acabar cobrando na faixa dos 20 mil, um hospital a faixa de 25, 30 mil, um shopping na faixa de 70, 80, talvez 100 mil reais ou um pouco mais, tá bom? Pequenos comércios, que esse é o que tem, eu fiz centenas deles, centenas. Comércio de 4 ou 5 fotos. Não se engane, tá? Não ache que por ser meia dúzia de fotos é fácil. Não é, porque você vai ter que colocar no Street View. E aí o que acontece? A hora que você chega no computador e vai colocar ele não está cadastrado, você vai ter que cadastrar o cliente. Ou está cadastrado errado. Muitas pessoas se cadastram no Google e não faz de forma correta. Quando você vai ver, ele está 300 metros longe do local real, você vai ter que consertar isso. Então tem toda uma dor de cabeça mínima que você tem que computar. Então eu não faço nenhuma empresa, por menor que seja,
4, 5, 6 fotos, não faço abaixo de 300, 400 reais. Tá? Se for próximo do meu local, eu ainda posso fazer 300. Se eu tiver que me deslocar um pouco mais, pagar estacionamento, 400 reais para cima. Tá? Se chegar no local for 10, 15 fotos, então 800, 1.000, 1.200, depende do tipo aí. Isso aqui, esse vídeo é uma exemplificação de precificação, tá? Depois a gente vai ter no treinamento a gente vai ter uma conversa e vai se adequar de uma maneira até de repente diferente, que você pode ganhar um pouco mais, de repente funcionando igual, tá? E aí depois eu explico isso daí. O fato é o seguinte, para imóveis, o que eu gosto de fazer? Eu não coloco o preço para imobiliária igual o preço do consumidor final, do vendedor em si. Por quê? Porque a imobiliária vai te chamar mais vezes e aquele anunciante individual nem tanto. Então, não é justo você cobrar a mesma coisa, tá? E até facilitar para a pessoa não levar o imóvel dela para a imobiliária. Então, eu cobro a faixa de R$ 800, ou a minha chamada mínima. Tá, é um apartamento, 12, 14 fotos, 15, é R$ 800. Uma casa, a partir daí. Casas de condomínio que chega a dar 40, 50 fotos, na faixa de R$ 1.500, R$ 1.800 o tour virtual. Ah, é mais difícil de fechar. É mais difícil de fechar. Mas fecha, porque a pessoa que está fazendo isso, ela não quer ir para a imobiliária, mas ela também não quer dor de cabeça. Ela não quer ficar levando a pessoa para ver esse imóvel toda hora. Então, o que ela vai economizar? Uma casa de 40, 50 fotos, que vai dar R$ 1.500 um tour, é uma casa que passa de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2. Quanto que isso daria de comissão? 70, 90 mil reais? Para te pagar 1.500 não é ruim. Então pode cobrar, que está um valor pé no chão. Tá? Isso aqui para consumidor final. Para imobiliárias, eu já prefiro fazer um contrato. Fazer valor inferior, eu faço. Eu dou até 50%. Então a imobiliária me chama a partir de R$ 400. É o valor mínimo da chamada. Mas eu gosto de fazer um contrato. Um contrato de imobiliária a gente costuma fazer em torno do salário mínimo, tá? Com 12 a 15 imóveis. Tá? Então a gente combina mais ou menos. Teve apartamento simples, o outro é muito grande. Então a gente entra mais ou menos nesse acordo. Tá? Então pensa assim, se eu ganhasse 5 salários para mim estaria bom, né? Daria em torno de R$ 6.000 hoje. São 5 imobiliárias que você tem que pegar. Só e mais nada, você já está com o teu mês ganho. É um bom valor, vamos falar a verdade. Então, você pode, dependendo da sua localidade, baixar esse preço. O que acontece? Vamos falar a verdade. Quando a gente começa animado. E começa animado assim, a gente quer fazer mais e não pensa muito no dinheiro. E a gente acaba fazendo o quê? A gente pega contratos que acabam valendo mais para o imobiliário do que para a gente. A curto prazo, né? Porque a mulher já está tendo o tour virtual montado e você não está com o bolso cheio ainda. Mas o que acontece? No treinamento a gente dá mais uma esclarecida sobre isso e te mostra como que melhor você pega o cliente. Mas é mais ou menos o seguinte: você tem 2 imobiliárias no bairro, você visita uma só e faz o contrato mais econômico para aquela. Você até pode dar oportunidade para as duas. Olha, estou visitando as duas, mas esse contrato nesse preço é para uma só. Eu não tenho condição de dar, quem me contratar primeiro, tá? Mas elas acabam não levando essa atitude por um lado muito positivo. Se você falar isso e fechar com a outra, aquela que não fechou com você vai pegar ódio. A explicação um português bem claro é isso: ela pega ódio e não vai gostar, não vai mais com a tua cara porque você fez um preço para outra e não fez para ela. Então eu prefiro visitar uma só e faz essa proposta. Se ela não quiser, você dá um tempinho, aí visita a outra e faz a mesma proposta. Se ela fechar e aquela primeira voltar a te procurar, você fala: infelizmente eu tenho um contrato com
concorrente ali, eu não tenho condição de te atender, ou te atendo, mas é um contrato normal, eu não posso te dar desconto. Você deixa claro, falou, meu contrato é de salário mínimo para 12, 15 imóveis. Aquele contrato que eu tinha feito para você por R$ 300 era um contrato único, foi só naquele período e agora eu não tenho mais essa promoção. Então você esquece a promoção. Por que isso? Não é porque você é um sacana. Você não vai ter tempo de fazer 10 contratos desse e atender os 10 clientes nessa sistemática. Não dá. Então o que a gente costuma pensar? Você vai pegar uma meia dúzia de imobiliária, no máximo, a preço baixíssimo. Em primeiro lugar, para você ter algum dinheiro no bolso e não entrar em desespero. Em segundo lugar, para você ter um portfólio e as pessoas veem que você está trabalhando. Você chega numa imobiliária e não tem nada para apresentar, não dá credibilidade, não te dá autonomia para fazer a venda do seu produto. A partir do momento que você chega numa imobiliária e você já tem várias imobiliárias que são clientes, que você já tem mais de 100 imóveis colocados no ar, a conversa é outra, você fecha aquele pacote mais fácil. Então você vai pegar 3, 4 imobiliários, no máximo 6, no valor de 300 a 400 reais, para você ter aí na faixa de 2.000 por mês e ter um portfólio, tá? E aí o que acontece? As outras você já começa a pegar na faixa de 600, 800, salário mínimo, 2 salários mínimos, e aí você começa a estar com a agenda muito cheia. Aí você tem duas possibilidades: contratar alguém para te ajudar, e aí você começar a pegar outras coisas, ou começar a desistir de corporativo, a desistir de pegar lançamentos imobiliários, que são os valores mais altos que você vai ter de vantagem econômica de verdade. Então você tem que pensar que você tem que ter uma rotina paga, suas contas têm que estar pagas, para que você tenha a cabeça de movimentar o dia a dia, mas ao mesmo tempo você tem que ter agenda, para quando pintar a oportunidade de uma empresa grande, de um lançamento imobiliário, de um loteamento, um condomínio fechado no lançamento, você poder participar e ganhar um dinheiro bom, tá? Então você tem que ter agenda para isso. Então nunca faça muitos contratos baratos, você vai acabar fechando suas portas e abrindo a possibilidade do seu concorrente, então cuidado. Então, te abrindo mais ou menos o que a gente já quase que dá no treinamento, você vai fazer de 3 a 6 contratos em torno de R$300, R$400, e aí você já vai ter o seu custo mínimo já pago, suas contas mínimas já vão estar pagas, a sua rotina vai estar paga, e você vai ter um portfólio. Não se esqueça, portfólio é importantíssimo. Sem portfólio você não vende mais nada. E aí você já começa a visitar imobiliárias maiores, você começa das menores, não da maior. Normalmente você já vai na imobiliária melhor que tem, ela vai olhar para você e falar: quem é você? Quantos imóveis já colocou? Ela vai se posicionar como ela é, grande, e ela vai te tratar como você está, pequeno. E não vai ser elegante isso, não é gostoso, não faz bem, tá? Então, você vai de umas imobiliárias menores, com um contrato menor, e vai crescendo. Aí você, quando chegar na imobiliária maior, você já tem já um portfólio e você já tem já um conhecimento maior. Não se esqueça que você vai começar cru, tá? Então você tem que ter um conhecimento, você vai ter que saber lidar, você tem que saber conversar, você vai ter que passar transmitir a confiabilidade de conhecimento. Tudo aquilo que o cliente te perguntar, você vai ter que saber responder de pronto. Então você vai ter que saber exemplificar, mostrar portfólio. Dá para fazer assim, você já abre lá um exemplo no site lá, falou, é assim, dá para fazer. E já discutir esse tipo de coisa de uma maneira muito rotineira. O cliente tem que se sentir que isso é rotina sua, porque senão você não vai conseguir mostrar para ele que você é capaz. A partir do momento que você começa a trabalhar com House Tour, você já começa com toda uma estrutura, tá? Você vai mostrar para o cliente, mesmo que você nunca tenha feito um tour virtual, você vai mostrar para o seu cliente que existe uma estrutura por trás. É um nome, tem vários imóveis que já estão em movimento, já estão sendo publicados, vendidos. Eu já vendi centenas de imóveis nesses anos todos. Então, você vai começar com isso.
E aí o cliente pode pensar, mas se o site tem isso tudo, você tem. Tem. Tem porque você vai estar fazendo parte de uma coletividade de profissionais cadastrados e treinados. Além de que, nesse período inicial do treinamento, você tem mentoria direto comigo. Tá? Qualquer dificuldade, você vai contar comigo. Qualquer situação que fuja do seu controle, vem cá, eu pego na sua mão, a gente vai andar junto, tamo junto, vou estar do teu lado. Ah, você prometeu demais, prometeu muita coisa. Eu vou então te ajudar a cumprir essa promessa ou explicar para o cliente por que você foi irresponsável a ponto de prometer o que não deveria. Mas com o treinamento adequado, você não vai prometer o que não deve. Você vai prometer o que deve, pode e fará sozinho. Mas se acontecer alguma coisa e precisar, você tem uma coletividade para te apoiar e andar junto do seu lado e te dar esse suporte que você precisa para entregar o que foi prometido, tá bom? Você vai poder contar com essa estrutura e ter esse suporte, essa costa larga que para quem começa faz toda a diferença. Então essa precificação, veja bem, você vai começar para ter teu portfólio e esse conhecimento e experiência. E aí você começa a ir para imobiliárias maiores e começa a contratar valores melhores. Hoje você consegue sozinho acompanhar 3 imobiliárias pequenas, 3 imobiliárias médias e 3 grandes, cada qual com seu contrato e sua quantidade de imóvel. Essa é a média que dá um faturamento médio ali, mais ou menos, em torno de R$ 5.000. E aí você ainda tem um pouco de agenda para atender. Algum corporativo pequeno, um açougue, uma livraria, uma oficina, que queira estar no Google Street View. Você consegue atender até umas 10 dessa daí por mês tranquilamente, o que dá mais ou menos de 3 a 4 mil reais. E você consegue ainda atender um ou outro em particular, ou você atende um pouco menos de cliente corporativo pequeno e atende um pouco maior, né? Pode pegar uma clínica, alguma coisa que fique mais em torno de 2 a 3 mil reais, uma concessionária. As concessionárias hoje estão precisando disso. Uma situação que já me comunicaram, eu não cheguei a fazer, mas colegas que eu treinei, que estão fazendo isso, é pegando estacionamentos, tá? Estacionamento de veículos, compra e venda, loja de carro. Então eles passam as fotos e colocam no ambiente de publicidade e as pessoas conseguem ver o tamanho daquela garagem, os carros que estão no pátio. É mais ou menos o trabalho da concessionária. É muito bacana e ele faz um contrato mensal. Tá? O pessoal tem gastado uma grana alta em sites de anúncio e esse tipo de ajuda do tour virtual com as garagens tem sido muito bem absorvidas. Então você tem um contrato mensal, já tem os carros lá que você tem a média que você vai fazer as fotos, você já pega a tranquilidade de estar no local sempre, conhece os funcionários, você faz num horário mais em conta, se não der para ir de manhã você vai à tarde, é aquela coisa que você consegue manipular a agenda e com isso você consegue esticar a sua prestação de serviço e aumentar seus lucros. Então eu tenho um pessoal aí que a gente conhece, que já está treinado, que chega a fazer contrato de 2.500 e tem meia dúzia de estacionamento, tira de 10 a 12 mil só com isso. Fora imobiliários, particulares e os corporativos, né? Então estão tirando uma graninha boa aí por mês. Sem falar que, vez ou outra, aparece um lançamento maior e aí você cobra um valor maior. Os lançamentos são de acordo com o tipo de trabalho, tá? Então você vai precisar ter um pouco mais de equipamento. Geralmente não. Todos eles querem para lançamento imobiliário drone, em primeiro lugar, tá? E você precisa ter um drone um pouco melhor. Não adianta ser um drone de entrada, porque o drone de entrada ele é mais lento, ele voa no máximo 20, 22 km por hora. E quando você vai pegar um prédio, um lançamento de condomínio horizontal, de casa, é uma grande área para ser coberta e você, para voar aquilo, demora. E não fala, eu já tentei, eu confesso que eu tentei, erro meu. Eu já tentei colocar acelerador no vídeo, você filma e depois acelera.
Mas aí o vento na árvore, coisas que você não repara. A árvore começa rapidinho, passa uma bicicleta no fundo, um carro, então acelerar o vídeo não é uma solução. Você precisa de um drone mais rápido e mais poderoso para poder fazer esse tipo de cobertura. Esses drones você vai comprar mais futuramente, você vai ter, vai fazer parte, mas para você poder precificar um lançamento, você já tem que ter outros tipos de equipamento, tá? Então, drone com câmeras melhores, então você já começa a fazer um outro tipo de rastreio de clientela. E ali você começa a cobrar 8 mil, 12 mil, 14 mil, esse tipo de valor para os lançamentos. Ah, mas é num dia só? Não, não é. Você vai ter que ir no nascer do sol, pegar uma cena, você vai ter que voltar no pôr do sol, voltar à noite para mostrar iluminado. Então você vai ter várias etapas para cumprir com essa exigência e poder cobrar esse valor. Tem loteamento que é mais simples, fala, não, eu quero que mostre só, né? Então em uma manhã você faz, aí você vai cobrar 3 a 4 mil reais mais ou menos, um lançamento desse aí que é mais simples, né? Mas você vai entregar os vídeos editados, geralmente entrega 4, 5 vídeos diferentes, que é para o loteamento trabalhar campanhas diferentes em rede social, então você tem mais as fotos, o tour virtual, então tem as campanhas que dá para combinar com o cliente, dependendo se ele precisar de um pouco mais de campanha, você consegue cobrar um valor a mais, tá? Trocando em miúdos, para começo, tá? Depois de 90 dias que você começou a trabalhar com isso, já começou a pegar as primeiras imobiliárias, você tem que estar ganhando de 3 a 5 mil pelo menos, senão você está fora da margem. No sexto mês você já tem que estar batendo 10 mil por mês, senão você está fora da margem. E 6 meses para frente você já tem que estar mirando valores acima dos 10 mil. Caso contrário, você não está trabalhando de forma adequada. Caso contrário, você não está vendendo direito o seu produto. Tá? O empreendedor, antes de mais nada, ele tem que saber lidar com as pessoas. Não adianta, às vezes, você ter um bom coração e não saber lidar com as pessoas. Não adianta você ser ótimo na fotografia e não saber lidar com as pessoas. O bom empreendedor começa fazendo bons amigos com a clientela. Mesmo porque é mais fácil o teu cliente virar amigo do que seu amigo virar cliente. Então, aquele que tem uma empatia maior, que sabe fazer amizade, aquele que sabe tratar bem as pessoas, ele vai conseguir conquistar uma clientela mais rápido, inclusive. Se você tiver uma certa dificuldade de relacionamento, aí você pode ter um pouco mais de diferença, de dificuldade para atingir essas metas, esses valores. Mas esse vídeo aqui é mais ou menos para te dar um norte, tá? Não quero dizer que você vai ganhar ou não vai ganhar, se você pode cobrar, se não pode. Ah, eu não quero fazer um contrato de 300, 400 reais, eu quero fazer um contrato de 1.000. Tá bom, é só um vídeo de sugestão que a gente passa para quem está começando, que está elaborando, está criando coragem no mercado, ganhando experiência. É mais ou menos assim que funciona, tá? Alguns estabilizam nessa faixa aí dos 10, 12 mil. Por quê? Porque você já tem bastante contrato e mais do que isso, você já começa a ficar sobrecarregado, você começa a perder essa qualidade de vida que a gente promete, você já não vai mais conseguir ir para academia, você não vai conseguir chegar à noite com o corpo descansado, você já vai estar cansadão, final de semana já vai estar estressado, então você vai ter que começar a contratar pessoas, você vai contratar uma pessoa, ela vai ter o custo mais o custo de trabalhista que sempre tem, e aí você já começa a não ganhar mais isso, para ganhar isso você vai ter que colocar mais contrato, que vai exigir mais pessoas, e aí você começa a ter que crescer na dificuldade de ter que ter uma estrutura para atender. Tem gente que tem esse tipo de estrutura, e não é uma estrutura pequena, são estruturas grandes, e sabem trabalhar a ponto de chegar tarde, sair mais cedo e fazer a coisa funcionar e vender e dar certo. E aí já entra o seu lado empresarial, que aí eu não vou te ensinar, não é o meu papel aqui. Mas se você tiver força de vontade, conhecimento, fizer direito o treinamento e tiver esses equipamentos que a gente sugere, não tenho dúvida, você consegue ganhar um bom valor trabalhando sozinho, em casa, sem patrão, sem empregado, dentro de uma faixa de salário razoável, uma média muito boa, e eu acho que para os padrões brasileiros do mercado hoje,
é uma excelente opção, que ainda você tem a chance de crescer, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que as dúvidas de mais ou menos de precificação tenha sanado as suas dúvidas, suas expectativas. E na live que a gente vai fazer, a gente entra em outros detalhes que eu não gosto de comentar publicamente sobre valores, mas nas lives a gente pode depois, se você quiser, vai acompanha aqui nos vídeos, ou já se cadastra no site do House Tour. Eu vou deixar os vídeos de cadastro, pré-cadastro, se você tiver interesse, já entre como pré-cadastro, que a hora que tiver uma oportunidade aí de uma live já para fazer uma seleção de treinamento, eu posso te convidar, tá bom? Fique sempre atento aí que vai ter novidades em breve. Até logo, beijo, tchau.